Paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia. Primeiramente, eu quero ler a palavra de Deus em dois textos. Primeiramente, no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, apenas o verso 1. Depois, Mateus, capítulo de número 8 e o verso de número 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo 59, verso 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Agora, o evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 8, apenas o versículo de número 3. Isaías, profetizando que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados que não possa ouvir. Então o Senhor, Ele continua nos ouvindo, e as mãos dele, o seu braço continua estendido para curar, para fazer maravilhas, né? E aqui no capítulo 8, nós vamos observar que está dizendo no verso 3, que diz assim: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero, seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Deus abençoe. Meus irmãos, estamos em um culto de missões, a qual já ouvimos louvores, né? E é chegado o momento também de nós ouvirmos um pouquinho da palavra de Deus. Sabemos que o nosso Senhor, a sua misericórdia, o seu grande amor para com a humanidade é tão grande, que o Senhor Jesus, Ele foi até a cruz para morrer por todos, pela humanidade. Pois o texto áureo da Bíblia, o apóstolo João escreve no capítulo 3 e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha o quê? A vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não mudou, ele continua curando, continua libertando, continua salvando e continua com a promessa de vida eterna a todos aqueles que nele crê. Isaías profetizou. Naquele tempo, Deus estava com seus braços estendidos, curando, ajudando a nação, ajudando o povo e todos aqueles que se achegavam a Ele. E nos dias de hoje, no tempo de hoje, né, o Senhor Jesus também continua fazendo milagres, também continua curando, libertando e salvando, mas coube à igreja, já ouvimos isso aqui hoje, mas coube à igreja, a você, a mim, a igreja, a cada um, anunciar o Evangelho. Levar esta palavra que é poderosa, esta palavra que aquele que nele crê, ele não perece, mas ele tem direito à vida eterna. E eu fico observando, o maior de todos os missionários,
o maior de todos os evangelistas, que foi o Senhor Jesus, como homem, né? Pois nós vemos que o Senhor, Ele não fazia e ainda também não faz acepção de pessoas. Não importa se é um bêbado na calçada, se é um drogado, uma prostituta, não importa. O Senhor Jesus, Ele quer salvar a todos. Ele ama a todos. E Ele quer que todos venham se arrepender, que conheçam o Evangelho e venham ser salvos por Ele. Então, fico observando, nesta passagem de Mateus capítulo 8, o Senhor Jesus, depois de um dia cansativo, porque falar e ensinar não é fácil, cansa. E eu fico imaginando Jesus depois de um dia todo, ensinando sobre as bem-aventuranças. Chegando já à tarde, nos diz a palavra que ele desce do monte. E vai nos dizer que seguia ele também, como sempre, né? Aonde Jesus ia, aonde Jesus estava, por onde ele passava, sempre tinha multidões acompanhando ele. Mas olha só, a Bíblia vai nos revelar, vai nos dizer que um homem, um leproso, ele se aproxima de Jesus, cai de joelhos aos seus pés e vai dizer para ele, vai afirmar para ele: se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele não está perguntando, o Senhor pode me curar? Ele está dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque ele sabia que Jesus tem o poder para curar os enfermos. Ele sabia que Jesus tem o poder de libertar os cativos. Ele sabia que Jesus tem o poder de libertar os escravos de Satanás. Mas aqui, a palavra de Deus nos traz a história de um homem leproso. E os irmãos bem sabem que aquele ou aquela que de repente era cometido de lepra, ele tinha que ir até o sacerdote e se apresentar, mostrar as feridas, e ali o sacerdote, se fosse lepra, ele declararia que ele era um leproso. E imediatamente, escute isto, ele tinha que sair da sua casa, ele tinha que sair do seu bairro, ele tinha que sair da sua cidade, e ele tinha que ir embora morar juntamente com as pessoas que também tinham lepra. Conhecido também o local, né, onde essas pessoas acometidas de lepra ficavam, de leprosário. Aí eu fico pensando, no caso deste homem, se ele fosse solteiro, ele teve que deixar a casa dos seus pais, né? Mãe e pai, teve que deixar os seus irmãos, os seus parentes, né? Os familiares, teve que deixar os seus amigos, teve que abandonar a sua cidade, o local onde ele morava, e teve que ir embora. Mas e se fosse um casado? Ele teve que deixar, se fosse um casado, teria que deixar a esposa. Se tivesse filhos, teria que abandonar os seus filhos e ir embora da sua cidade. Olha a situação para a humanidade sem Deus. A situação do homem pecador. A situação do ser humano afastado de Deus. A lepra hoje é como o pecado, o pecado como a lepra. Porque o pecado também, ele afasta as pessoas dos seus familiares. Ele afasta as pessoas de Deus. Ele afasta as pessoas e tira delas a paz. Tira delas a alegria.
E assim nós vemos que este homem, a palavra de Deus não nos revela, porque temos aqui apenas 4 versículos que falam alguma coisa a respeito deste homem. Este homem certamente ele não poderia estar lá no meio daquela multidão, ouvindo o sermão do Senhor Jesus. Mas eu imagino que quem sabe de longe ele estava observando. Eu imagino que quem sabe ele estava ouvindo o sermão de Jesus, porque agora ele vem até Jesus, ele se coloca na frente ajoelhado e fala para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem poder, e se o Senhor puder, o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida, porque eu sei que o Senhor pode. Eu sei que nada pode impedir o teu querer. E de fato, irmãs, nada pode impedir o querer do nosso Mestre. Nada pode impedir a vontade dele, e a vontade dele para a tua vida é melhor do que você imagina. O que ele tem para você vai muito mais além do que você imagina. Ele só tem coisas boas para nós, ele só tem coisas boas para você que também está nos ouvindo. E olha só, eu fico admirado de ver, fico maravilhado de ver o amor de Jesus por todos que se achega a Ele. Eu disse aos irmãos, porque a lepra, ela é contagiosa. Ele não podia estar no meio da família, no meio de pessoas e nem da sociedade. Ele tinha que estar longe da sociedade. Mas agora ele chega diante de Jesus. E ele diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus, o que me deixa maravilhado aqui, é que Jesus estende a mão. Jesus nos diz aqui que ele estende a mão e toca neste leproso, coloca a sua mão sobre ele. Eu fico observando que Isaías já tinha dito que as mãos do Senhor não está encolhida, mas está estendida para que possa salvar. E nos dias de hoje não mudou, as mãos do Senhor continuam estendidas, o seu braço continua estendido para curar, para libertar, para salvar, para fazer maravilha. Mas muitas vezes o ser humano não se achega a Ele. Muitas vezes as pessoas necessitadas não chegam até a Cristo. Tiago vai nos dizer: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Nós vemos alguns momentos na Bíblia que Jesus também ele vai até alguém, mas pessoas impossibilitadas de chegar até ele. Este homem, ele, embora a lepra o impedia, mas ele foi até Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como você está aí na sua casa, mas uma coisa eu quero lhe dizer: o Senhor Jesus, Ele conhece e Ele tem o poder de cura. Ele tem o poder de fazer maravilhas, Ele tem o poder de trazer paz, trazer alegria ao coração que já não tem mais alegria, que não tem mais paz, porque o pecado, ele afasta o homem de Deus e tira a paz, tira a alegria. O pecado, ele afasta as pessoas uns dos outros, e principalmente de Deus. E Jesus aqui, ele estende a mão, toca e diz: eu quero. Seja curado. Ele diz: seja limpo. O limpo aqui é seja curado. Olha só, irmãos. Será que se fosse nos dias atuais e uma pessoa nessa situação se aproximasse, será que os evangelistas do século 21
Será que os pregadores do século 21, será que eles chegariam, colocariam a mão sobre uma pessoa assim, e no nome de Jesus declararia curada, declararia limpa? Somente o Senhor Jesus para fazer isto e nos mostrar que não podemos fazer acepção de pessoas, mas que devemos tratar todos os pecadores de igual modo, porque Ele, o Senhor Jesus, tem o poder para curar a todos. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro que alguém cometeu, mas se crer em Jesus e aceitar a Ele, será limpo, será perdoado, e o nome do Senhor será glorificado. Então eu vejo aqui o toque do Senhor Jesus para curar. Não é diferente, eu não sei como você chegou aqui, eu disse agora há pouco, mas o Senhor Jesus, Ele sabe, e Ele pode tocar na sua vida nesta noite e tirar a enfermidade. Ele pode tocar na sua vida nesta noite e renovar as tuas forças. Ele pode tocar na sua vida nesta noite e te dar alegria, te trazer paz, te trazer esperança, que quem sabe você não tem mais. Se nós formos observar, o Senhor Jesus, Ele sempre fez milagres. O Senhor Jesus sempre esteve com as suas mãos estendidas. E não importa o tamanho da sua necessidade. Eu fico observando, às vezes, é lógico, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele não quer fazer coisinhas pequenas na sua vida. Não, Ele não vai conceder somente coisinhas pequenas, porque às vezes as coisinhas pequenas você resolve, porque às vezes as coisas pequenas nós conseguimos arrumar, mas as grandes somente o Senhor pode resolver para nós. Quando Jesus chega em Cafarnaum, nos vai dizer que Ele vai para a casa de Pedro, e vai nos dizer que a sogra de Pedro estava enferma na cama, com uma febre muito alta. Irmãos, febre? Parece ser uma coisa tão simples, né? Mas se tem febre é porque tem infecção. Mas para Jesus não importa se é algo grande ou se é algo pequeno. Mas se alguém está precisando, Ele está sempre pronto, com as mãos estendidas, para tocar, para curar, para fazer maravilhas. E vai nos dizer que Ele chega até ela, toca nas suas mãos, levanta, vem, e ela levanta curada, sã, para a glória do nome do nosso Deus. Então não importa se é um homem leproso, Jesus cura, mas se é uma mulher com febre, Jesus também cura. Ele tem o poder no céu e na terra, e todas as coisas lhe obedecem. Não importa o tamanho do teu problema, não importa a forma com que você chegou, a maneira que você chegou aqui nesta noite. O que importa é que Jesus tem o poder para mudar a tua vida, que Jesus tem o poder de transformar a sua vida, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então não importa. Se nós formos olhar para o toque, de Cristo, o toque da mão de Cristo, olha só, lembra quando Pedro e os seus amigos, discípulos ali estavam em alto mar, já pelas 4 horas da manhã, a Bíblia nos diz que era a 4ª vigília, e eles estavam em alto mar, o navio já quase, o barco já quase afundando. De repente eles veem um clarão de longe vindo, e eles vão dizer assim: é um fantasma. O que acontece? Quando Jesus vê que eles estão com medo, estão apavorados, Jesus vai dizer: não temais, sou eu. E Pedro vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, ordene, para que eu desça do barco e vá ao seu encontro. Jesus disse: vem, vem.
Eu não sei como você chegou aqui, ou o que você está passando, mas também Ele está dizendo para você: vem para mais perto de mim, vem para mais perto. Por quê? Porque Ele tem a solução. E o que acontece? Vai dizer que daqui a pouco Pedro começa a olhar o vento, as ondas, e começa a afundar. E nós vemos o que aqui? Isaías disse: Ele vai estender o braço e vai pegar na mão de Pedro e vai levantá-lo novamente, porque ele estava afundando. Então Cristo, Ele quer te ajudar nesta noite. Cristo, Ele quer entrar com a providência na tua necessidade, nos teus problemas. Não importa, às vezes você olha para a tua situação, ou a situação da tua família, ou a situação, quem sabe, dos seus filhos, ou dos seus irmãos, e diga: não tem mais jeito. Ei, para Jesus tem. Ele quer estender as mãos também e te ajudar. Ele quer estender as mãos e entrar com a providência. Ele quer estender as mãos sobre você e te dar o milagre que você está precisando, porque Ele tem o poder para assim fazer. E ali Pedro é salvo. Então Ele estendeu as mãos para quê? Para salvar, salvando Pedro. Irmão, Jesus é tão misericordioso que até as pessoas que o ofenderam, até as pessoas que naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, a qual Jesus foi preso, lá no jardim das oliveiras, no lugar chamado Getsêmani, a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que foram para prender Jesus, eles chegam de uma certa distância, e vai perguntar: quem é Jesus? Ele vai dizer: sou eu. Vai nos dizer que os soldados vão para prender. Pedro arranca da espada, parte para cima do soldado, e querendo tirar a cabeça do soldado, ele corta a orelha do soldado. Pastor, mas espera aí, lá na Bíblia não está falando que ele queria cortar a cabeça do soldado, mas a espada passou na onde? Na orelha. Então a intenção provavelmente era arrancar o pescoço fora. Quando isso acontece, a Bíblia nos mostra que aquela orelha dele cai ao chão, porque foi cortada. Jesus estende a sua mão, pega e diz a Bíblia que a coloca no lugar. Oh, irmãos, eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu não sei o tamanho da tua necessidade, mas nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Assim nós vemos o agir do nosso Mestre. E você tem a chamada, você tem a graça, você tem o conhecimento para levar aqueles que estão lá fora esta palavra, para anunciar para eles que Jesus os ama, e que Jesus pode fazer um milagre na vida deles, que Jesus pode curá-los. Curá-los, pastor, sim, porque todo o poder emana dele, e ele escolheu você, escolheu a minha igreja para anunciar o ano aceitável do Senhor. Precisamos crer no poder de Deus. Ele não mudou, Ele nunca mudará. Jesus é o mesmo, e Ele quer fazer algo na tua vida na noite de hoje. Mas basta você crer, basta você confiar no Senhor, esperar nele, porque Ele é poderoso para realizar, Silas, o milagre que precisamos, ao entrar com a providência na causa que nós temos e precisamos vencer. Então, nós vemos que mesmo assim, mesmo Jesus colocando aquela orelha de volta, ele foi preso. Mas a Bíblia diz que Deus
amou o mundo de tal maneira, que mesmo Jesus lá naquela cruz de braços abertos, ele ainda vai rogar ao Pai para que perdoe os seus agressores. Oh, irmãos, e hoje, eu e você estamos aqui na casa dele, fazendo parte do reino dele. Hoje eu e você temos a esperança e a promessa de vida eterna, porque ele nos prometeu. Então nós precisamos, irmãos, nos achegar mais a ele, nos apegar mais a ele, porque muito em breve ele voltará e levará a igreja para estar na glória. Precisamos então observar que as mãos do Senhor continuam estendidas, né? O seu braço continua estendido para curar, para salvar, para realizar a obra que ele tem para fazer. Mas observe, Jesus, ele não só estendeu a sua mão para tocar neste leproso, mas ele também, indo para a cidade de Naim, a Bíblia nos revela que vinha vindo uma multidão saindo da cidade de Naim, porque ali havia uma viúva que tinha um filho, mas aquele filho havia morrido, e agora aquela viúva já não tinha mais o seu filho, que quem sabe lhe ajudava, quem sabe, né, mantinha as necessidades da sua casa, mas nós vemos agora que ela está indo junto com a multidão triste, porque o seu filho havia morrido e estavam indo para sepultá-lo. Jesus, ele chega e ele toca no esquife, ele olha para aquele jovem morto e vai dizer assim: jovem, levanta-te. Oh, irmãos, eu fico observando, a esperança daquela mulher havia morrido o filho dela, e quem sabe a esperança estava toda sobre aquele filho, porque, irmãos, quem que é pai, que é mãe, e não tem esperança de ver o seu filho se dando bem, de ver o seu filho crescer, de ver o seu filho, né, ser alguém na vida, mas agora havia perdido. Quantos também já perdeu a esperança? Quantos também? Mas eu fico observando que Jesus, quando ele chega, as coisas mudam. A tristeza tem que sair. Eu não sei se você entrou triste aqui, mas você vai sair regozijando. Eu não sei se você entrou preocupado, mas você vai sair glorificando ao Senhor, porque Ele está entrando com a providência sobre a tua necessidade na noite de hoje. Porque Ele continua com as mãos estendidas para curar, continua com as mãos estendidas para salvar, e os seus ouvidos estão atentos, estão abertos ao clamor que você faz, ao pedido que você clama a Ele. Ele está pronto a nos ouvir. Então não imagine nem pense que Ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele nos ouve, e Ele tem o poder de nos conceder, segundo a vontade dEle, aquilo que precisamos. Mas olha só, não fique surpreendido se de repente você está pedindo algo e Ele te dá algo maior ainda do que você pediu, porque o nosso Deus é assim. Às vezes você espera algo pequeno, mas Ele tem coisas grandes para você. Às vezes você está pedindo algo tão pequeno, mas Ele vai te dar algo tão grande que você vai ser surpreendido. E não se surpreenda, porque Jesus é assim. Jesus é assim, o poder está com Ele. Satanás, para as pessoas que não têm Deus, ele até faz alguma coisa, às vezes ele até dá alguma coisa, mas depois ele vai lá e toma de volta, e destrói aquela vida. Jesus não. Jesus, Ele já deu tudo para mim e para você, que foi a vida dEle, e hoje Ele continua cuidando de nós, Ele continua cuidando da nossa família, Ele continua trabalhando na nossa vida, mas para isso precisamos continuar crendo no milagre, no poder do nosso Deus.
Então nós vemos que Jesus, ele sempre esteve pronto para estender as mãos e curar. Tantos outros casos nós poderíamos aqui falar nesse assunto, mas quando eu lembro desse assunto, eu também lembro de uma certa história. A história de um leilão, a qual o leiloeiro, naquele dia, ele pega, segundo a história, um violino velho, todo empoeirado, e ele levanta aquele violino para as pessoas que estão ali para participar, e faz a pergunta: quanto me dão por este violino? Alguém grita lá: $1. Tenho $1. $2? E alguém grita: $2. $2? Um outro grita: 3, eu dou $3. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Quando ele vai para encerrar, entra-se um senhor já bem de idade, chega perto do leiloeiro, pede licença, pega aquele violino, tira o pó, aperta-se as cordas e começa a tocar. E diz que toca uma melodia linda. E devolve ao leiloeiro e sai. O leiloeiro, sem compreender, ele volta a perguntar: quanto me dão por esse violino? E alguém lá na plateia diz: $1.000. 1.000? Alguém dá mais? 2.000. $2.000. Eu tenho 3.000. E ele diz: vendido por $3.000. Alguém chega e fala para o leiloeiro: eu não entendo. Um simples violino que não passava de $3 foi vendido por $3.000. O que o Senhor explica? Ele olha para ele e vai dizer assim: é a mão do mestre. Sabe o que isso traz para mim, traz para você? Ninguém dava nada para nós. Nós não valíamos nada, ninguém dava nada por você, mas Jesus veio, transformou a nossa vida e deu a vida dele por mim e por você, e hoje eu e você somos valiosos para ele. Então nós que não éramos nada, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Então, da mesma maneira que ele pagou um alto preço pela sua vida, ele também pagou por aqueles que estão no mundo sofrendo. E da mesma forma que Jesus põe as mãos sobre o leproso e diz: eu quero, seja limpo, a Bíblia nos diz que imediatamente ele foi limpo. Ele foi curado, e eu e você tinha também a lepra do pecado, mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos purificou, Ele transformou a nossa vida, e hoje não temos mais a lepra do pecado, porque Ele nos purificou, Ele nos limpou. Então se coloca de pé nesta noite, adorando ao Senhor, porque somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Nós não éramos nada, nós éramos apenas pecadores, mas Jesus veio na sua vida, Ele veio na nossa vida, Ele nos purificou no seu sangue, e hoje eu e você temos a promessa de vida eterna, porque Ele nos purificou, Ele tocou em nossas vidas e mudou a nossa trajetória. Então nesta noite, lembre-se que da mesma forma que o Senhor Jesus fez na sua vida, Ele quer fazer na vida dos teus entes queridos.
Da mesma forma que Ele trabalhou na tua vida, Ele também quer trabalhar na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, teu esposo, na vida dos teus irmãos. O Senhor Jesus quer fazer milagres e Ele tem o poder para isso. Então peça ao Senhor nesta oração, peça ao Senhor para te dar graça e sabedoria para você ganhar almas para Ele, começando na tua casa, começando na tua vizinhança, na tua rua, no teu bairro e na nossa cidade, porque Ele quer te usar, Ele quer nos usar, e se coloca na presença dEle, que Ele vai assim fazer. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido e Deus eterno, eu agradeço ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos pegou lá no mundo. Ah, Senhor, cheios de lepra nós estávamos, mas o Senhor nos limpou, nos purificou. O Senhor trabalhou na nossa vida, nos modificou. E hoje aqui estamos te servindo na tua presença, louvando e exaltando o teu nome.